Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando aqui em Atos capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, diz o seguinte: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Até aqui, até o versículo 23, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és santo, o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o Deus galardoador. O Senhor é o Deus da nossa salvação e não existe nenhum outro que seja como o Senhor. Eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Pai, peço, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas iniquidades. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te agradeço, Pai, pela Tua palavra, te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, te agradeço por cada milagre que o Senhor fez nas nossas vidas, te agradeço pela provisão que o Senhor nos deu e vai nos dar. Te agradeço por toda a orientação que o Senhor já nos deu e vai nos dar. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos proteja hoje, que o Senhor nos livre de todo mal hoje, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que a provisão necessária para o dia de hoje o Senhor nos dê. É o que eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Galera, aqui então a família de Cornélio, a família dele, gentios, tinham se convertido. A igreja começa a se expandir e Antioquia acaba virando um lugar muito importante para a igreja. Uma das bases ali da igreja tinha a igreja de Jerusalém, agora estava se formando também a igreja de Antioquia. E essa igreja ali também dos lugares vizinhos, né, Chipre, Fenícia, fala ali no versículo 19, né? Fenícia, Chipre e Antioquia estavam recebendo a palavra, e quem estava recebendo a palavra eram também os gentios. Por que eram os gentios? Porque no versículo 20 diz o seguinte: começaram a falar também aos gregos. Esse gregos aqui, muitos estudiosos acreditam que não estão falando de judeus de fala grega, mas realmente de gentios gregos, ou seja, a igreja estava crescendo não só com os judeus, mas também com os gentios. Isso é o resumo, né? A igreja estava crescendo, Antioquia estava se tornando uma segunda base da igreja, a igreja já havia se formado ali em Jerusalém, tinha algum trabalho ali em Samaria, Antioquia estava se fortalecendo também como mais uma unidade aí da igreja. Mas o importante desse texto, na minha opinião, para hoje, é que Pedro havia pregado ali para o centurião, Antioquia estava se formando, esses três lugares aí estavam se formando, né? Com muitos gentios que estavam se convertendo. Mas Paulo foi o apóstolo dos gentios. Foi Paulo, não foi Pedro, não foram essas pessoas que levaram a palavra para os gentios, foi Paulo, o apóstolo dos gentios, e daí Paulo fundou uma série de igrejas aí, né? Ele iniciou um trabalho em várias cidades com muitos gentios, muitos judeus, mas muitos gentios também. E Paulo foi, então, esse apóstolo aí dos gentios. Mas teve um trabalho antes de Paulo, né? Teve um trabalho de Pedro, teve um trabalho dessas pessoas, teve o trabalho da própria igreja de Jerusalém, né? Teve o trabalho ali dos primeiros discípulos de Cristo. Teve todo um trabalho para que Paulo se tornasse, então, o apóstolo dos gentios. E a reflexão que eu faço aqui com isso hoje, gente, é que nós só estamos aqui porque muito trabalho foi feito antes da gente.
Não sei de qual igreja você é, não sei onde você congrega, mas provavelmente a sua igreja só existe porque muita gente antes, inclusive de outras denominações, trabalharam para que a sua igreja existisse. Então hoje, por exemplo, a minha igreja só existe porque outras igrejas chegaram antes, porque a igreja presbiteriana, por exemplo, chegou antes e fez um trabalho. Eu não sou da igreja presbiteriana, amo os irmãos da presbiteriana, creio que eles têm uma graça de Deus poderosa sobre a vida deles. E eles vieram muito antes da minha igreja aqui. E é por causa do trabalho deles que a gente está aqui. Estou falando da minha igreja especificamente, né, porque conheço um pouco mais da história, mas veio a Quadrangular antes, vieram tantas igrejas antes, né? A Assembleia veio antes, muitas igrejas históricas vieram antes da minha, provavelmente da sua. E a gente tem que respeitar muito o trabalho desse pessoal, galera. Muitas das igrejas brasileiras vieram de missionários americanos, que vieram de missionários ingleses, e assim por diante. Olha como tem todo um trabalho prévio que acontece, que com Paulo foi a mesma coisa, né? Paulo foi apóstolo dos gentios, mas antes dele muitas pessoas pregaram para os gentios e muitas pessoas formaram a igreja de Jerusalém antes dele. E antes disso, muitos foram discípulos de Cristo que viram Cristo ressuscitar. Ou Cristo ressurreto, né? Não viram o ato da ressurreição, mas viram Cristo ressurreto. Então assim, galera, eu acho que o ponto que eu quero trazer hoje com essa mensagem é que a gente precisa honrar muito essa galera que veio antes da gente. Conheça a história da igreja. Conheça a história da sua igreja local, mas conheça a história da igreja, galera. Isso, de novo, né? Falei disso recentemente, mas isso quebra barreiras, galera. Quebra barreiras. Quando a gente pensa que a gente é de uma igreja um pouco, talvez seja o seu caso, tá? Um pouco mais moderna, tal. Mas a gente tem que respeitar as igrejas históricas. Que foi por causa delas, do trabalho que essa galera fez, que existe hoje a igreja da prancha de surf, que existe hoje a igreja que é mais descoladona ali, que tem um louvor mais agitado. É por causa dessa galera histórica aí, dessas igrejas históricas, dessa galera mais tradicional que a gente chegou onde a gente está. Então eu creio que isso quebra barreiras de diferenças, pequenas diferenças doutrinárias, galera, pequenas, coisa mínima. Quebra essas barreiras, porque a gente que, não sei se é o seu caso, tá? Mas a gente está nessas igrejas mais recentes, ou até em braços de igrejas mais tradicionais, a gente só existe porque eles chegaram aqui antes. Então a gente tem que ter um profundo respeito, uma profunda honra por essas pessoas que chegaram antes da gente. A gente vê que Paulo honra muito, ele honra muito o pessoal que veio antes dele. Quando a gente começa a estudar o ministério de Paulo, a gente vê isso. A gente vai ver isso aqui em Atos, né? Então a mensagem de hoje é essa, gente. Vamos respeitar os nossos irmãos que chegaram antes da gente. Vamos respeitar as igrejas históricas. Talvez as nossas doutrinas, as liturgias, algumas coisas menores sejam diferentes dentro dessas igrejas, né? Posso falar por mim mesmo. A minha denominação, a denominação na qual eu congrego, ela tem doutrinas levemente diferentes de uma presbiteriana, por exemplo. Mas, gente, nós honramos profundamente os irmãos da presbiteriana que chegaram antes. Assim como nós honramos profundamente os irmãos da Quadrangular, da Assembleia e de tantas outras igrejas que vieram antes, galera. Porque isso quebra barreiras que existem entre nós. Então, que nós nos amemos como irmãos, honrando profundamente e conhecendo a história da igreja aqui no Brasil, porque isso ajuda a gente bastante. Sei que parece uma mensagem simples, galera, mas é poderoso, tá? É poderoso isso. Faz uma meditação, pede para o Espírito Santo falar com você em relação a esse assunto, porque a gente tem muito que honrar essa galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.